Salmo 37. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Porque cedo serão ceifados como a erva, e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faze o bem, habitarás na terra e, verdadeiramente, serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele o fará. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes de forma alguma para fazer o mal. Porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco, e o ímpio não existirá. Atentarás para o seu lugar, e não será. Mas os mansos herdarão a terra, e se deleitarão na abundância de paz. O ímpio máquina contra o justo, e contra ele rende os dentes. O Senhor se rirá dele, pois vê que vem chegando o seu dia. Os ímpios puxaram da espada e entesaram o arco, para derribarem o pobre necessitado, e para matarem os de reto caminho. Mas a sua espada lhes entrará no coração, e os seus arcos se quebrarão. Vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios. Pois os braços dos ímpios se quebrarão, mas o Senhor sustém os justos. O Senhor conhece os dias dos retos, e a sua herança permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias maus e nos dias de fome se fartarão. Mas os ímpios perecerão, e os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros. Desaparecerão, em fumaça se desfarão. O ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá. Porque aqueles que são abençoados por ele herdarão a terra, e aqueles que forem amaldiçoados por ele serão desarraigados. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Fui moço, e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Ele é sempre generoso e empresta, e a sua descendência é abençoada. Aparta-te do mal e faze o bem, e terás morada para sempre. Porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos. Eles são preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será desarraigada. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. A boca do justo fala sabedoria. A sua língua fala do juízo. A lei do seu Deus está em seu coração. Os seus passos não resvalarão. O ímpio espreita o justo, e procura matá-lo. O Senhor não o deixará em suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor, e guarda o seu caminho, e ele te exaltará para herdares a terra. Quando os ímpios forem desarraigados, tu o verás. Vi o ímpio com grande poder espalhar-se como a árvore verde na terra natal. Mas passou, e eis que já não era. Procurei-o, mas não se pôde encontrar. Nota o homem sincero, e considera o reto, porque o fim desse homem é a paz. Quanto aos transgressores, serão alma destruídos, e o fim dos ímpios será desarraigado. Mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. E o Senhor os ajudará e os livrará. Ele os livrará dos ímpios e os salvará, porquanto confiam nele. Salmo 37, segunda leitura. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Porque cedo serão ceifados como a erva, e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faze o bem, habitarás na terra e, verdadeiramente, serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele o fará. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes de forma alguma para fazer o mal. Porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco,
e o ímpio não existirá. Atentarás para o seu lugar, e não será. Mas os mansos herdarão a terra, e se deleitarão na abundância de paz. O ímpio máquina contra o justo, e contra ele rende os dentes. O Senhor se rirá dele, pois vê que vem chegando o seu dia. Os ímpios puxaram da espada e entesaram o arco, para derribarem o pobre necessitado, e para matarem os de reto caminho. Mas a sua espada lhes entrará no coração, e os seus arcos se quebrarão. Vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios. Pois os braços dos ímpios se quebrarão, mas o Senhor sustém os justos. O Senhor conhece os dias dos retos, e a sua herança permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias maus e nos dias de fome se fartarão. Mas os ímpios perecerão, e os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros. Desaparecerão, em fumaça se desfarão. O ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá. Porque aqueles que são abençoados por ele herdarão a terra, e aqueles que forem amaldiçoados por ele serão desarraigados. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Fui moço, e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Ele é sempre generoso e empresta, e a sua descendência é abençoada. Aparta-te do mal e faze o bem, e terás morada para sempre. Porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos. Eles são preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será desarraigada. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. A boca do justo fala sabedoria. A sua língua fala do juízo. A lei do seu Deus está em seu coração. Os seus passos não resvalarão. O ímpio espreita o justo e procura matá-lo. O Senhor não o deixará em suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor e guarda o seu caminho, e ele te exaltará para herdares a terra. Quando os ímpios forem desarraigados, tu o verás. Vi o ímpio com grande poder espalhar-se como a árvore verde na terra natal. Mas passou, e eis que já não era. Procurei-o, mas não se pôde encontrar. Nota o homem sincero, e considera o reto, porque o fim desse homem é a paz. Quanto aos transgressores, serão alma destruídos, e o fim dos ímpios será desarraigado. Mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. E o Senhor os ajudará e os livrará. Ele os livrará dos ímpios e os salvará, porquanto confiam nele. Salmo 37, terceira leitura. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Porque cedo serão ceifados como a erva, e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e, verdadeiramente, serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, e Ele o fará. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes de forma alguma para fazer o mal. Porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco, e o ímpio não existirá. Atentarás para o seu lugar, e não será. Mas os mansos herdarão a terra, e se deleitarão na abundância de paz. O ímpio máquina contra o justo, e contra ele rende os dentes. O Senhor se rirá dele, pois vê que vem chegando o seu dia. Os ímpios puxaram da espada e entesaram o arco, para derribarem o pobre necessitado, e para matarem os de reto caminho. Mas a sua espada lhes entrará no coração, e os seus arcos se quebrarão. Vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios. Pois os braços dos ímpios se quebrarão, mas o Senhor sustém os justos. O Senhor conhece os dias dos retos, e a sua herança permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias maus e nos dias de fome se fartarão. Mas os ímpios perecerão, e os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros. Desaparecerão,
em fumaça se desfarão. O ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá. Porque aqueles que são abençoados por ele herdarão a terra, e aqueles que forem amaldiçoados por ele serão desarraigados. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Fui moço, e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Ele é sempre generoso e empresta, e a sua descendência é abençoada. Aparta-te do mal e faze o bem, e terás morada para sempre. Porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos. Eles são preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será desarraigada. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. A boca do justo fala sabedoria. A sua língua fala do juízo. A lei do seu Deus está em seu coração. Os seus passos não resvalarão. O ímpio espreita o justo e procura matá-lo. O Senhor não o deixará em suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor e guarda o seu caminho, e ele te exaltará para herdares a terra. Quando os ímpios forem desarraigados, tu o verás. Vi o ímpio com grande poder espalhar-se como a árvore verde na terra natal. Mas passou, e eis que já não era. Procurei-o, mas não se pôde encontrar. Nota o homem sincero, e considera o reto, porque o fim desse homem é a paz. Quanto aos transgressores, serão alma destruídos, e o fim dos ímpios será desarraigado. Mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. E o Senhor os ajudará e os livrará. Ele os livrará dos ímpios e os salvará, porquanto confiam nele. Salmo 37, quarta leitura. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Porque cedo serão ceifados como a erva, e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e, verdadeiramente, serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele o fará. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes de forma alguma para fazer o mal. Porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco, e o ímpio não existirá. Atentarás para o seu lugar, e não será. Mas os mansos herdarão a terra, e se deleitarão na abundância de paz. O ímpio máquina contra o justo, e contra ele rende os dentes. O Senhor se rirá dele, pois vê que vem chegando o seu dia. Os ímpios puxaram da espada e entesaram o arco, para derribarem o pobre necessitado, e para matarem os de reto caminho. Mas a sua espada lhes entrará no coração, e os seus arcos se quebrarão. Vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios. Pois os braços dos ímpios se quebrarão, mas o Senhor sustém os justos. O Senhor conhece os dias dos retos, e a sua herança permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias maus e nos dias de fome se fartarão. Mas os ímpios perecerão, e os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros. Desaparecerão, em fumaça se desfarão. O ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá. Porque aqueles que são abençoados por ele herdarão a terra, e aqueles que forem amaldiçoados por ele serão desarraigados. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Fui moço, e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Ele é sempre generoso e empresta, e a sua descendência é abençoada. Aparta-te do mal e faze o bem, e terás morada para sempre. Porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos. Eles são preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será desarraigada. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. A boca do justo fala sabedoria.
A sua língua fala do juízo. A lei do seu Deus está em seu coração. Os seus passos não resvalarão. O ímpio espreita o justo e procura matá-lo. O Senhor não o deixará em suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor e guarda o seu caminho, e ele te exaltará para herdares a terra. Quando os ímpios forem desarraigados, tu o verás. Vi o ímpio com grande poder espalhar-se como a árvore verde na terra natal. Mas passou, e eis que já não era. Procurei-o, mas não se pôde encontrar. Nota o homem sincero, e considera o reto, porque o fim desse homem é a paz. Quanto aos transgressores, serão alma destruídos, e o fim dos ímpios será desarraigado. Mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. E o Senhor os ajudará e os livrará. Ele os livrará dos ímpios e os salvará, porquanto confiam nele. Quinta leitura do Salmo 37. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Porque cedo serão ceifados como a erva, e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faze o bem. Habitarás na terra e, verdadeiramente, serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, e Ele o fará. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes de forma alguma para fazer o mal. Porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco, e o ímpio não existirá. Atentarás para o seu lugar, e não será. Mas os mansos herdarão a terra, e se deleitarão na abundância de paz. O ímpio maquina contra o justo, e contra ele rende os dentes. O Senhor se rirá dele, pois vê que vem chegando o seu dia. Os ímpios puxaram da espada e entesaram o arco, para derribarem o pobre necessitado, e para matarem os de reto caminho. Mas a sua espada lhes entrará no coração, e os seus arcos se quebrarão. Vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios. Pois os braços dos ímpios se quebrarão, mas o Senhor sustém os justos. O Senhor conhece os dias dos retos, e a sua herança permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias maus e nos dias de fome se fartarão. Mas os ímpios perecerão, e os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros. Desaparecerão, em fumaça se desfarão. O ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá. Porque aqueles que são abençoados por ele herdarão a terra, e aqueles que forem amaldiçoados por ele serão desarraigados. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Fui moço, e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Ele é sempre generoso e empresta, e a sua descendência é abençoada. Aparta-te do mal e faze o bem, e terás morada para sempre. Porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos. Eles são preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será desarraigada. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. A boca do justo fala sabedoria. A sua língua fala do juízo. A lei do seu Deus está em seu coração. Os seus passos não resvalarão. O ímpio espreita o justo e procura matá-lo. O Senhor não o deixará em suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor e guarda o seu caminho, e ele te exaltará para herdares a terra. Quando os ímpios forem desarraigados, tu o verás. Vi o ímpio com grande poder espalhar-se como a árvore verde na terra natal. Mas passou, e eis que já não era. Procurei-o, mas não se pôde encontrar. Nota o homem sincero, e considera o reto, porque o fim desse homem é a paz. Quanto aos transgressores, serão alma destruídos, e o fim dos ímpios será desarraigado. Mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. E o Senhor os ajudará e os livrará. Ele os livrará dos ímpios e os salvará, porquanto confiam nele.
Sexta leitura do Salmo 37. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Porque cedo serão ceifados como a erva, e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faze o bem, habitarás na terra e, verdadeiramente, serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele o fará. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes de forma alguma para fazer o mal. Porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco, e o ímpio não existirá. Atentarás para o seu lugar, e não será. Mas os mansos herdarão a terra, e se deleitarão na abundância de paz. O ímpio máquina contra o justo, e contra ele rende os dentes. O Senhor se rirá dele, pois vê que vem chegando o seu dia. Os ímpios puxaram da espada e entesaram o arco, para derribarem o pobre necessitado, e para matarem os de reto caminho. Mas a sua espada lhes entrará no coração, e os seus arcos se quebrarão. Vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios. Pois os braços dos ímpios se quebrarão, mas o Senhor sustém os justos. O Senhor conhece os dias dos retos, e a sua herança permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias maus e nos dias de fome se fartarão. Mas os ímpios perecerão, e os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros. Desaparecerão, em fumaça se desfarão. O ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá. Porque aqueles que são abençoados por ele herdarão a terra, e aqueles que forem amaldiçoados por ele serão desarraigados. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Fui moço, e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Ele é sempre generoso e empresta, e a sua descendência é abençoada. Aparta-te do mal e faze o bem, e terás morada para sempre. Porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos. Eles são preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será desarraigada. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. A boca do justo fala sabedoria. A sua língua fala do juízo. A lei do seu Deus está em seu coração. Os seus passos não resvalarão. O ímpio espreita o justo e procura matá-lo. O Senhor não o deixará em suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor e guarda o seu caminho, e ele te exaltará para herdares a terra. Quando os ímpios forem desarraigados, tu o verás. Vi o ímpio com grande poder espalhar-se como a árvore verde na terra natal. Mas passou, e eis que já não era. Procurei-o, mas não se pôde encontrar. Nota o homem sincero, e considera o reto, porque o fim desse homem é a paz. Quanto aos transgressores, serão alma destruídos, e o fim dos ímpios será desarraigado. Mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. E o Senhor os ajudará e os livrará. Ele os livrará dos ímpios e os salvará, porquanto confiam nele. Sétima leitura do Salmo 37. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Porque cedo serão ceifados como a erva, e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faze o bem, habitarás na terra e, verdadeiramente, serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele o fará. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes de forma alguma para fazer o mal. Porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco,
e o ímpio não existirá. Atentarás para o seu lugar, e não será. Mas os mansos herdarão a terra, e se deleitarão na abundância de paz. O ímpio maquina contra o justo, e contra ele rende os dentes. O Senhor se rirá dele, pois vê que vem chegando o seu dia. Os ímpios puxaram da espada e entesaram o arco, para derribarem o pobre necessitado, e para matarem os de reto caminho. Mas a sua espada lhes entrará no coração, e os seus arcos se quebrarão. Vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios. Pois os braços dos ímpios se quebrarão, mas o Senhor sustém os justos. O Senhor conhece os dias dos retos, e a sua herança permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias maus e nos dias de fome se fartarão. Mas os ímpios perecerão, e os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros. Desaparecerão, em fumaça se desfarão. O ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá. Porque aqueles que são abençoados por ele herdarão a terra, e aqueles que forem amaldiçoados por ele serão desarraigados. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Fui moço, e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Ele é sempre generoso e empresta, e a sua descendência é abençoada. Aparta-te do mal e faze o bem, e terás morada para sempre. Porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos. Eles são preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será desarraigada. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. A boca do justo fala sabedoria. A sua língua fala do juízo. A lei do seu Deus está em seu coração. Os seus passos não resvalarão. O ímpio espreita o justo e procura matá-lo. O Senhor não o deixará em suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor, e guarda o seu caminho, e ele te exaltará para herdares a terra. Quando os ímpios forem desarraigados, tu o verás. Vi o ímpio com grande poder espalhar-se como a árvore verde na terra natal. Mas passou, e eis que já não era. Procurei-o, mas não se pôde encontrar. Nota o homem sincero, e considera o reto, porque o fim desse homem é a paz. Quanto aos transgressores, serão alma destruídos, e o fim dos ímpios será desarraigado. Mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. E o Senhor os ajudará e os livrará. Ele os livrará dos ímpios e os salvará, porquanto confiam nele. Chegamos ao fim da leitura do Salmo 37. Tenha fé e esperança que Deus tem todo o poder para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Jamais se esqueça das promessas que Ele fez a você. Devocional baseado no Salmo 37. As bênçãos financeiras segundo a vontade de Deus. Parte 1. Confia no Senhor e faze o bem. O Salmo 37 nos ensina que a verdadeira prosperidade vem de Deus. Muitas pessoas buscam riquezas de forma desesperada, confiando apenas em seus próprios esforços, mas esquecem que a chave para uma vida financeira abençoada está na confiança plena no Senhor. O versículo 3 nos orienta: confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e, verdadeiramente, serás alimentado. Aqui, aprendemos uma lição valiosa. Ao confiarmos em Deus e nos mantermos fiéis à Sua palavra, Ele garante que não nos faltará o sustento. Essa promessa nos dá segurança em tempos de incerteza financeira. Não significa que não enfrentaremos desafios, mas sim que Deus é fiel para prover nossas necessidades. A prosperidade que vem de Deus. A verdadeira prosperidade não é apenas ter muito dinheiro, mas viver uma vida equilibrada, sem ansiedade excessiva pelo futuro. O Salmo 37 nos mostra que a fidelidade e a generosidade são elementos-chave para uma vida financeira abençoada. No versículo 26, vemos que o justo é sempre generoso e empresta, e a sua descendência é abençoada. Isso nos ensina que aquele que anda nos caminhos do Senhor tem um coração disposto a abençoar outras pessoas, e como consequência, recebe ainda mais bênçãos. O perigo de invejar os ímpios. Muitas vezes, podemos sentir frustração ao ver pessoas que não seguem a Deus prosperando materialmente. No entanto,
O Salmo 37:1-2 nos alerta a não nos indignarmos com isso, pois suas riquezas são passageiras. Ao invés de olhar para os ímpios, devemos focar em nossa própria caminhada com Deus e confiar que Ele suprirá tudo o que precisamos. Se queremos experimentar as bênçãos financeiras de Deus, precisamos primeiro confiar plenamente nele e viver uma vida de integridade. O segredo da provisão divina não está em esforços desesperados ou preocupações excessivas, mas sim em uma vida de confiança e fidelidade ao Senhor. Ele sabe o que precisamos e é poderoso para nos sustentar, não apenas materialmente, mas em todas as áreas da vida. Parte 2. Deleita-te no Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. O Salmo 37:4 nos apresenta um princípio fundamental para uma vida de bênçãos. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá os desejos do teu coração. Muitas pessoas interpretam esse versículo de maneira equivocada, achando que Deus atenderá qualquer desejo que tivermos. No entanto, o verdadeiro significado é muito mais profundo. Deleitar-se no Senhor significa encontrar alegria, prazer e satisfação em Sua presença. Quando isso acontece, nossos desejos passam a se alinhar com a vontade de Deus. Assim, Ele nos concede não apenas o que queremos, mas principalmente aquilo que realmente precisamos para viver segundo seus propósitos. Prosperidade segundo a vontade de Deus. A bênção financeira não vem apenas pelo desejo de ter mais dinheiro, mas pela compreensão de que Deus é a fonte de toda provisão. Quando colocamos nele a nossa esperança, Ele nos direciona oportunidades, sabedoria e meios para prosperar sem que isso comprometa nossa fé e moralidade. A chave da satisfação. Uma das maiores lutas na vida financeira é a insatisfação constante. Muitas pessoas nunca se sentem plenas, independentemente de quanto possuam. Mas quando nos deleitamos em Deus, aprendemos a valorizar o que temos e confiar que Ele nos acrescentará o que for necessário. Se desejamos que Deus nos conceda bênçãos financeiras, primeiro precisamos aprender a encontrar prazer nele. Ao fazermos isso, nossos sonhos e desejos se alinham com os planos divinos, e passamos a viver de forma mais equilibrada e próspera. Parte 3. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. No versículo 5, encontramos mais um princípio poderoso. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Essa promessa é um convite para abandonarmos nossa ansiedade e entregarmos todas as nossas preocupações financeiras nas mãos de Deus. O que significa entregar o caminho ao Senhor? Muitas vezes, tentamos resolver tudo sozinhos, buscando soluções financeiras sem consultar a Deus. No entanto, quando aprendemos a entregar nosso caminho ao Senhor, reconhecemos que Ele tem um plano melhor para nós. Isso significa orar, buscar direção e agir com sabedoria, confiando que Ele nos guiará da melhor forma. Confiança e paciência. A confiança em Deus também exige paciência. Nem sempre veremos respostas imediatas, mas devemos acreditar que Ele está no controle e agindo em nosso favor. Quando confiamos, aprendemos a descansar em Deus e evitar decisões precipitadas motivadas pelo medo ou desespero. Conclusão. Entregar o caminho ao Senhor e confiar nele é o segredo para uma vida financeira equilibrada. Ao fazermos isso, Deus trabalha em nosso favor, abre portas, nos protege de armadilhas e nos conduz ao verdadeiro sucesso, que vai muito além das riquezas materiais.